Espero que estejam em casa e que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Tânia, professora de Química da Escola Estadual Cassiano Mendes. A gente está fazendo essa aula hoje como uma forma complementar às aulas já propostas pelo governo. Vocês têm aulas pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Instagram, pelos meios que vocês estão conseguindo acessar. E tem também a apostila do PET, que é o Plano de Estudos Tutorado. Então, como você já tem esse material, que é bastante completo, a gente vai fazer apenas uma aula para complementar essa aprendizagem, como uma forma de ajudá-los a entender melhor os conteúdos e a fazer as atividades que são propostas. O nosso primeiro assunto, a gente ainda não viu esse ano, que é sobre geometria molecular. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de atenção, por ser um assunto que é novidade para vocês, e que vocês anotassem as dúvidas para que posteriormente a gente possa tirar, seja numa live ou seja num outro momento que a gente vai combinar para poder se falar. Então vamos começar? A geometria molecular, ela se divide em 5 tipos. A gente tem a linear, a angular, a trigonal plana, a tetraédrica e a piramidal, que posteriormente eu vou desenhar aqui. Nós vamos começar com a geometria linear. O que eu preciso sempre ter em foco quando eu olho geometria? O que é geometria de molécula? A geometria de molécula, ela refere-se à forma como os átomos se organizam, como os átomos se juntam para formar a molécula. Aí, de acordo com a forma como eles forem se juntando, eu vou ter um tipo diferente de molécula, que vai me dar um tipo diferente de geometria. O que é importante que eu observe quando eu vou construir uma molécula? Sempre o átomo central, o átomo que vai fazer todas as ligações. Vocês vão observar aqui na minha atividade que todos os átomos eu desenhei de azul. Tá vendo? Azul, 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 azul. Todos eles estão de azul. Esses átomos que eu desenhei de azul são os átomos centrais. Então, de acordo com a quantidade de elétrons que tiver em torno deles, de acordo com a quantidade de átomos que estiver em torno deles, é que eu vou saber que tipo de geometria a gente vai ter. Então, vamos começar. A geometria linear, ela fica numa forma plana, ou seja, quando eu desenho, todos os átomos ficam distribuídos no plano. Mas como eu sei disso? Porque o átomo central, aqui ó, o átomo de carbono, o que vocês percebem? O carbono tem 4 elétrons, ó, 1, 2, 3, 4. Todos os 4 elétrons estão ligados. No caso aqui é o átomo de oxigênio. Você percebe que em torno do carbono não sobra nenhum elétron livre. Então, toda molécula onde eu tenha 2, fala que é di, ou 3, que eu falo que é triatômica, ou seja, molécula diatômica ou triatômica, com 2 átomos ou com 3 átomos, se esse átomo central não sobrar nenhum elétron, ela sempre vai ser linear. Quer ver o exemplo com 2? O I2, por exemplo, aqui ó, é o iodo da família 7A, ele vai ter 7, pega outra cor. Ele vai ter 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar o outro iodo aqui. Faça a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eles estabelecem entre eles uma ligação covalente. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, também é uma forma plana. Então, toda vez que eu tiver 2 átomos ou que eu tiver 3 átomos, e quando eu tiver 3, no átomo do meio não sobrar nenhum elétron, geometria linear. É uma forma plana, ela não vai sobrar nenhum elétron no espaço. Dúvidas? Se tiver, anote para me perguntar posteriormente. Vamos para a angular. O que diferencia a angular da linear é só a questão do átomo central, porque também vai ser uma molécula
triatômica, ou seja, também vai ter 3 átomos, ó, 1, 2, 3. No meu exemplo, 1 mais 2, 3. Aqui também tem 3. Só que a diferença agora, dá para vocês verem claramente aqui, ó. O que a gente percebe que está flutuando em torno do oxigênio aqui? 4 elétrons que estão livres. Então, como tem elétrons livres, vai aumentar a energia e vai empurrar os hidrogênios para frente. Então, vai criar um ângulo menor. Não vai deixar os bracinhos abertos igual está aqui. Ele vai criar um ângulo menor entre os átomos. Então, é uma geometria angular. Nesse caso da água, do SO2, do O3, em todos eles nós vamos ter esses elétrons livres. Na geometria angular, ela é uma geometria espacial. Deu para entender? Então, repetindo, diferença da linear para angular. A linear, quando eu tenho 3 átomos, no átomo central não sobram elétrons livres, a molécula se espalha. Na geometria angular, o átomo central vai ter elétrons livres, vão sobrar elétrons em torno do átomo central e ele vai empurrar os átomos para frente. Então vamos agora para a trigonal plana. O que diferencia a trigonal plana da linear da angular? Repetindo, lá na linear eu posso ter 2 ou 3 átomos. Na angular eu só posso ter 3. Então ela vai ser uma molécula triatômica. Na trigonal agora eu vou ter 4. Então ela vai ser tetraatômica, porque vão ser 4 átomos ligados. Aí o que a gente vai observar? Olha o átomo central de novo aqui, ó, o boro. O que você percebe? Que em torno do boro não tem nenhum elétron livre. Todos estão presos aqui pelo flúor. Então também é uma molécula plana, geometria plana, e não sobra nenhum elétron em torno dele. Então ele é parecido com a linear. Lembra, na linear não sobra nenhum livre, ela se espalha. Aqui também não sobra nenhum livre, ele também se espalha para os 4 lados. A tetraédrica, ela vai precisar agora de 5 átomos. Então a gente fala que ela vai ser pentaatômica. O que eu vou observar? Ela também é plana. Por quê? Observa no silício, por exemplo, aqui. 4 elétrons. Todos os 4 elétrons estão ligados ao átomo de hidrogênio. Não tem nenhum elétron livre. Como não tem elétron livre, a molécula é plana. Então, dessas aqui, quais são planas? A linear, a trigonal e a tetraédrica. O que elas têm em comum? Todas elas não têm nenhum elétron livre no átomo do meio, no átomo onde todo mundo se liga. Na geometria espacial, vamos ver já a piramidal, é o contrário. Tá vendo que na angular, por que ela criou o ângulo? Porque sobram elétrons livres em torno do átomo. Na piramidal também vai sobrar, que é o que veremos a seguir. Vamos lá então seguir. Como a gente viu, a geometria angular, ela é uma geometria onde sobram elétrons não ligantes, né, em torno do átomo central. Nós vamos observar aqui na piramidal que acontece a mesma coisa. Então, o que você percebe aqui? Que em torno do nitrogênio, tá vendo? Ó, ele ligou esse elétron ao hidrogênio, esse ao hidrogênio, esse ao hidrogênio e sobraram 2 elétrons livres. Então, criou uma nuvem eletrônica não ligante aqui sobre o nitrogênio. Toda vez que isso acontece, os átomos não conseguem se espalhar. Aí eles criam como se fossem braços, né? E vão para frente, de forma que cria ângulos menores entre os átomos ligantes. Então, dessa maneira, é como se fosse uma pirâmide. Então, o que diferencia a piramidal daquela anterior da tetraédrica que a gente viu? A tetraédrica ocupa todos os elétrons, então ela vai se espalhar totalmente. Na piramidal, não. Os elétrons, eles se ligam, mas no mesmo átomo central vai sobrar pelo menos um parzinho aqui, ó, livre, que não vai deixar a molécula se espalhar como a gente queria. Então, vamos recapitular.
Então, o que a gente tem de geometria plana? É a geometria linear, a geometria trigonal plana e a geometria tetraédrica. O que a gente tem de geometria espacial? A gente tem a geometria piramidal e a geometria linear. Repetindo, na geometria plana não sobram elétrons livres, não tem nuvens de elétrons livres em torno do átomo central. Então, isso possibilita que os elétrons, e os átomos se espalhem de forma igualitária, com a mesma distância entre um e outro. Quando sobra nuvem eletrônica em torno dos átomos, que é no caso da piramidal e da angular, aí esses elétrons não permitem que os átomos se espalhem de maneira igualitária. Então ele vai criar ângulos diferenciados e vai projetar esses átomos para o espaço. Então é chamada de geometria espacial. Eu não consigo desenhar corretamente no plano, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Aproveitem o reforço da apostila, que também está bem explicado. Façam o exercício e na semana que vem a gente corrige e comenta. Um beijo, um cheiro e até a semana que vem, se Deus quiser.